começando mais um Futebol por Músico aqui na nossa querida internet, em alguns canais do Facebook, no YouTube. Você pode e deve participar, que é sempre um prazer ter você nesse programa sensacional que desde 2008 fazemos, que é o Futebol por Músico, a galera que sabe tudo de música, de futebol mais ou menos. Aliás, tem um que entende de futebol pra caramba, que é o Cote. Sabe por quê? Porque ele é narrador, porque nada tem que saber de futebol, pelo menos o que acontece no futebol tem que saber. Ele é um ótimo narrador, então ele entende de futebol. O resto é tudo mais ou menos, né? Mas de futebol em tática, em técnica, eu não sei se entende também, não. Tá começando o Futebol por Música e hoje, como sempre, a gente tem a possibilidade de trazer pessoas sensacionais no programa, e hoje mais uma, né? Com certeza, uma que sabe tudo de futebol, eu acho, né? Vamos ver se ela entende de futebol. Zabelê está com a gente hoje, daqui a pouco ela vai falar aqui e certamente vai falar do futebol. Ela é flamenguista, já disse que é... Mas não vou falar, deixa que ela fale por que ela é flamenguista. Bom, deixa eu chamar aqui meu amigo, companheiro desde 2008, produtor musical, guitarrista, professor da FAETEC, Márcio Souza. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, Fabiano. Tem que escalar aqui. Fabiano, Marquinho, BA, Dodô, Cote. O Flavinho ainda não chegou. E a minha querida Zabelê. Nossa, eu estou super feliz da participação da Zabelê aqui, que a gente está combinando aí desde a pandemia um café. Só está faltando café, mas já estamos juntos hoje aqui, mesmo virtualmente. A Zabelê está em Nova York, rapaz. E boa tarde para vocês, torcedores do Bom Futebol, que estão sempre ligados nesse programa sensacional, que é o Futebol por Música. Olha, eu já falei, fantástico é outro. Esse programa aqui é sensacional. E ratificando aqui, ó, o Cote sabe muito do Fluminense. O quê? Do Fluminense. O Cote sabe muito do Fluminense. Esse negócio de futebol, não sei não. Vamos ver. Bom, deixa eu seguir aqui e apresentar meu amigo flamenguista, que tá dodói. Ele disse que a expectativa é boa, sensacional contra o Fluminense. Eu não sei não, esse jogo aí, rapaz. Bom, senhoras e senhores, flamenguista, produtor musical, pianista, cara que sabe tudo. Cadê o Dodô? Dodô tá dodói. Fala aí, Dodô. Boa tarde, cara. Tá sem áudio, tá sem áudio, Dodô. Manutenção, rapaz. A cara dele. O que aconteceu? Foi atropelado, Dodô? Mais ou menos. Estou trabalhando hora em mono, hora em 5.1, hora em 7.1. O estéreo está toda hora indo para lá e para cá. Tá brabo. Tá meio no left, o right nem funciona. Tá certo. Tá baleado, mas está por aqui. O Vascaíno dessa vez, senhoras e senhores, é um grande baixista. Aliás, temos dois aqui, né? Mas vamos começar pelo baixista, que está sempre com a gente. Um dos maiores baixistas. Tem muito vascaíno nesse negócio aqui, cara. Tem que mexer nisso. Não é? Senhoras e senhores, Marquinhos Maia. Boa tarde, Marquinhos. Tudo bem, cara? Boa tarde, Marquinhos tá aí, não. Tá aí o Marquinhos? Ah, tá ali o Marquinhos. Tô aqui. Prazer estar com vocês aí. Muito legal, cara, vou ter a presença das Zabelê. Muito maneiro, cara. Maravilha. Bom, deixa eu... Tô amando. Agora com o meu amigo Tricolor, que eu disse que sabe tudo, é guitarrista, produtor musical, narrador, um dos melhores que eu conheço, inclusive. Senhoras e senhores, Cláudio Cote. Não, é verdade, é verdade. Além de tudo, é humilde. Cláudio Cote, quer dizer, mais ou menos humilde. Boa tarde, Cote. Vamos ser humildes, né, cara? Sem a soberba flamenguista, né, Dodô? Tá vendo? Você quer dar uma de soberba? Por que o Marquinhos tá inteiro na tela, que eu não tô entendendo nada? Que sou eu. Agora sou eu. Então é isso. Quero deixar um beijo aqui. Eu tô gripado do cara que tá doidão. Bem-vinda, Zabelê. É uma honra ter você aqui. Não repara, não, que quando a gente fala, tem um flamenguista aí que atropela a gente, fica falando em cima, é questão de... Você sabe como é que é, né? Então, vamos dar um exemplo, tá, Dodô Moraes? Por favor, vamos nos comportar, porque hoje temos uma ilustre convidada aqui no programa. Então, daqui a pouco eu vou falar rapidamente do Fla-Flu de quinta-feira, e ainda bem, né? Porque o Fluminense vem com uma sequência de derrotas, nada como o Flamengo, para o Fluminense voltar a entrar nos trilhos da vitória. Vamos que vamos. Tá certo. Então, vamos apresentar a nossa convidada, senhoras e senhores, com a gente.
Ela que a gente demorou um pouquinho, tentou, né, porque está nos Estados Unidos, né, tudo isso tem um tempinho, tem um delay, inclusive 1 hora a menos, né? Senhoras e senhores, conosco hoje, Zabelê, que está com um trabalho sensacional, inclusive, chegando. Uma salva de palmas para a Zabelê, por favor. Ô, gente, que maravilha! Nossa, que recepção! Muito obrigada. Quanta gente aqui na sala alegre, feliz, e eu estou muito feliz de estar participando desse programa também, porque além de todos vocês, né, eu sei que são todos feras, eu tenho um grande amigo aqui, que é o Márcio, que a gente já trabalhou junto durante muito tempo também, e na época do SNZ, e a gente já estava ensaiando, né, tá fazendo esse encontro há um tempo, e a gente sempre marca um café e acaba que a gente não consegue pelas agendas, mas o negócio é fazer agora café virtual. Agora, esse que é o lance moderno. Ô, Zabelê, não, só conta uma coisa rapidinho. Você é flamenguista, mas você falou que tem um negócio aí, você foi obrigada a ser flamenguista. Que história é essa de ser obrigada a ser flamenguista? Bom, é aquela obrigação é que minha mãe falava assim, eu tenho 6 filhos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pode falar. Minha mãe falava assim, eu nunca forcei meus filhos a serem músicos, mas eu tenho 6 filhos, são 3 cantoras e 3 músicos guitarristas. Então, assim, era aquela indução, que aquela coisa que não é muito declarado, mas é numa casa com 4 homens, né? Meu pai muito doente, meus tios, eu tenho 11 tios por parte de pai, são todos flamenguistas. Então, papai, sempre aquela coisa de todos os jogos e tal, e domingo, não sei se você lembra dessa época, Fabiano, do Caxinguelê, você lembra? Claro que eu lembro, pô. Então, meu pai levava a gente para o Caxinguelê, os homens e as mulheres, porque ele cozinhava muito, ele fazia uma panela de muqueca, botava no carro, chegava lá e servia para todo mundo, e era aquela coisa, Evandro Mesquita, Chico Buarque, todo mundo, e a gente ali naquela coisa do... Tricolor, hein, Zabelê? Você falou 2 convidados aí, tricolores, Chico Buarque e Evandro Mesquita, meu amigo Evandro Mesquita. Tá aí, 2 tricolores. Maravilhoso! Eu amo o Evandro. Tá começando a clarear a história, vai lá, vamos lá. Então a gente estava ali no meio de todo mundo, cada um com o seu time, né? Mas sempre aquela coisa assim, não, ó, tá tudo certo, democracia, mas vocês são flamenguistas. Como assim? Não, que o Flamengo é isso, era tipo, é uma religião, né? Assim, estou fazendo, né, uma comparação mais radical. E jogo dentro de casa, aquela coisa, todo mundo berrando, sempre rouco, os meninos, Flamengo e tal. Então a gente não tinha como escolher, porque sentia uma certa pressão de que a gente ia estar muito errado. Maravilha. A gente está fazendo uma coisa muito errada, tipo, tem que ter Flamengo. Então somos todos flamenguistas. Tá certo. Os 40 e poucos milhões de torcedores do Flamengo passa pela casa da Zabelê. Tem 11 tios, não é uma galera lá. Exato, é uma máfia flamenguista. É um número sensacional. Deixa eu dar uma passada aqui também para o pessoal que está com a gente aqui na nossa live. A Márcia Augusta, boa tarde, Zabelê. Boa tarde, Marcinha. Vera Peixoto, Verinha Veiga, boa tarde, amores, beijão. Aí, ó, mais uma rubro-negra. Quem mais está com a gente? Olha quem está aqui, a nossa presidente do fã-clube, Alice Marina. Oi, Alice, tudo bem? Boa tarde. Quem paulista. Rapaz, tem uma galera com a gente aqui. Vamos passar, daqui a pouco a gente fala com mais gente. Vamos começar falando aqui, pessoal, que a gente tem tempo para falar com a Zabelê hoje. Vamos falar do Vasco rapidamente? Pra quê, cara? Falar o quê, pô? Coitado do Vasco. Vai envergonhar o vascaíno, pô. Vamos falar com a Zabelê, que é mais inteira. Vamos falar do Vasco. Não entendo o negócio. A audiência cai. Esse programa, ele só tem audiência depois que ele fica hospedado e as pessoas veem o programa. Aí você vem e bota uma pauta para falar do Vasco. Além tinha 30, caiu para 12. Tinha 30, caiu para 12. Só falou do Vasco, já caiu. Então, vocês são ridículos mesmo, cara. Temos 2 vascaínos aqui, pô. Vamos falar. Temos um compositor. O BA hoje representa o Botafogo. O BA hoje representa o Botafogo. Representa o Botafogo? Então, beleza. O Flavino vem. O Marquinho Maia. É o mesmo. Tem um rumor aí na internet que o Vasco vai cair para a 2ª divisão. Já vi alguns memes aí. Olha, o processo do Vasco. Tá o processo do Vasco é o mesmo do Botafogo. Se você parar para analisar
ano passado, o Botafogo, na 11ª rodada, estava na zona de rebaixamento. Vocês não repararam isso? E hoje está em primeiro lugar. O que acontece? Para você reestruturar o time, você tem que passar por isso. Não adianta. É a mesma coisa que você ter vamos lá, uma banda, você tem que ensaiar bastante para você entrar em turnê, sacou? Então, o processo de você ter um time desse, você tem que ir aos seus poucos, né? Acho que não convenceu, não, hein? Não, Marquinhos, você está ensaiando há 10 anos, né, Marquinhos? 10 anos ensaiando e não sai do ensaio, pô. Faz um show no Segovia ali. Vai fazer um show no boteco ali que vende um ovo rosa, não sai do ensaio, pô. Há 10 anos você está ensaiando, pô. Eu entendo a tua revolta. Mesmo você ganhando o Vasco de vez em quando, ainda é freguês. Calma. De vez em quando. Então, o que o Marquinhos está querendo dizer? Mas o Marquinhos, O que o Marquinhos está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o ano que vem o Vasco vai estar em primeiro lugar na Série B. É o primeiro ano de SAF. É o primeiro ano de SAF do Vasco. Ainda está em processo de reconstrução. Ainda tem algumas peças que faltam. E, cara, o Botafogo foi a mesma coisa que aconteceu. Eu queria a cabeça do técnico. Vocês não lembram, ano passado? Esse técnico que todo mundo está elogiando agora, todo mundo queria a cabeça do cara. Não, vou matar ele e tal, não sei o que lá. E agora é o cara. É verdade, isso é verdade. Mas, Marquinhos, o preocupante nesse ensaio aí é que o Vasco é o único time grande, tá? É o único clube grande que está tendo tempo para ensaiar e chega na hora do show não está tocando afinado. Mas não afina a guitarra, não afina o baixo, não afina o teclado, o problema, Marcinho, é o comandante do barco. O comandante do barco é tudo. Se você tiver um comandante a culpa do maestro. Mas tem outros problemas mais preocupantes ainda. Essa questão da SAF, por exemplo, o Textor já tinha levantado essa bola. Eles não esperavam que, para resolver os problemas das dívidas, eles fossem encarar uns juros tão altos quanto é aqui no Brasil, cara. O cara está desesperado. O Textor é americano, o 77 é americano. Sabia. Eu sei que com esse problema, só que no Vasco, o planejamento parece que foi pior que o do Botafogo, porque o próximo aporte vai ser depois da janela. O que vai adiantar? É bom, mas de qualquer forma, eu quero falar para a Zabelê. Temos um problema maior para o Vasco, quer dizer, não pelo time que está muito ruim, mas o próximo jogo é com o Flamengo, né? Não, eu acho que esse é o problema. Isso pode ser a solução, por quê? Porque é um clássico. Então, tudo pode acontecer. Se o Vasco ganhar, levanta. Como o Cote disse para o Fluminense também, que vai levantar. Peraí, agora, para o Vasco isso vai ser bom, cara. Para o Vasco vai ser bom isso. Porque se o Vasco perder, esse técnico sai. E se o Vasco ganhar, vai levantar. Bom, você que está falando isso. Eu não sei, não. Acho que o Barbieri está firme lá, hein? Eu acho. Desculpa interrompê-los. Qual é a média dos times aqui? Quem tem mais vascaíno, mais flamenguista? Tem mais o que aqui na sala? Beleza, só tem vascaíno aqui. Eu não sei porquê. É um complô, uma conspiração internacional. Marcos Maia. Só tem um Fluminense. Bruno Azevedo, e 2 flamenguistas. Só tem um Fluminense, velho. Aí uma perguntinha para vocês. Tem muita briga? Não. Toda hora. A gente briga, mas a gente se ama. A gente tem um grupo no final de semana que é muito legal. O grupo? No final de semana tem uns mascotes. E, Fabiano, quem se transforma aí na hora do jogo? Tem alguém que se transforma? A personalidade vira outra? Vocês conhecem esse tipo de pessoa? Que tem que ser internado na hora do jogo? Diabo. Faz o papel do diabo, o Cote. Ah, é? Toma remédio, né? Para poder ter camisa de força. Depende do jogo. Tarja vermelha, tarja preta. Depende do jogo. O Flamengo eu vou mandando do lado. Mas deixa eu seguir aqui para a gente não pegar o tempo aqui. O Vasco joga com o Flamengo na próxima segunda, porque tem Fla-Flu na quinta. E o Botafogo, hoje o BA está falando sobre o Botafogo. O Botafogo, além de líder, né, ele está mantendo uma média sensacional, até porque ele ganhou do Atlético Paranaense e vem aí de novo o Atlético Paranaense, né? Aí o Atlético Paranaense ganhou o Botafogo de virada. Foi 3-2. É verdade.
Perdeu. O BA é vascaíno, pô. Vai, BA vascaíno. Quem tá falando Botafogo? Hoje eu comento sobre o Botafogo. O Flavinho não tá aí, o BA tá Mas é aí. um prazer comentar o Botafogo, porque Vasco e Botafogo é o clássico da amizade. Vamos lá, o Botafogo é o seguinte. Os jornalistas eles estão elogiando muito o trabalho do Luiz Castro agora, e eles falam da consistência e a competência dele de administrar bem os jogadores na hora de substituir. Por exemplo, ele está bem nas 3 competições, e ninguém... e há 3 meses atrás ninguém falava que isso ia acontecer. É um processo. Entendeu? O que eu falei, é um processo. O Botafogo... Você tirou a barba para não ficar parecido com o Sampaoli, não foi? Você tirou a barba só por causa disso, né? Porque você te chama de Sampaoli, tu tirou a barba. Eu tirei a barba porque eu tenho uma reunião agora de tarde lá na Barra, vou ter que ir lá. Sim. Não dá para ir de qualquer jeito, sabe? Aqui pode de qualquer jeito. Tira aos 45 do segundo tempo, né? Quando não tem jeito, tem que tirar. Fazer barba é muito chato, Isabelle. Ainda bem que você não sabe o que é isso. Eu também não gosto, não. Só passo o ralador. Mulher também não é fácil, não. Dá muito trabalho. Muito mais do que vocês. Isso é verdade. Tem mais coisa para fazer. Muito mais. Apesar do então é isso, Fabiano. O Botafogo ele vai encarar o Atlético Paranaense 2 vezes, cara. Uma pela Copa do Brasil e seguido já pelo Campeonato Brasileiro. Ele vai decidir aqui no Engenhão e o próximo jogo é lá na Arena da Baixada. Depois ele enfrenta na próxima semana a LDU, lá em Quito, né? E aí são os 3 jogos do Botafogo. Entendeu? Tem um botafoguense aqui, tem que ressaltar, né? Ricardo Pontes está lá, fogo solitário. Solitário. Você acredita mesmo que o Botafogo vai chegar? Raros exemplos. Até o final, assim, eu acho que o Botafogo é um elefante em cima da árvore, né? Ninguém sabe como ele chegou lá, mas todo mundo sabe que ele vai cair. Mas esse elefante já está muito tempo em cima da árvore. Eu acho que Márcio, são 8 rodadas ainda. Olha só, deixa eu te falar a respeito do que eu acho sobre o Botafogo. O Botafogo passou por esse processo que o Marquinhos está falando, e no meio da janela do ano passado, ele conseguiu reforçar o time, pelo menos, nenhum jogador sensacional, mas pelo menos reforçou todos os setores. E o Botafogo hoje, depois de ter feito um campeonato carioca fraco, o Botafogo hoje está colhendo frutos disso. E olha, por que ninguém esperasse, o Botafogo está nadando de braçadas largas, que falam, né? Só que é o seguinte, né, cara? Qual é a praia do Botafogo? Para mim, a praia do Botafogo esse ano é do lado do Flamengo. Então ele já está indo longe. Está entendendo? Vamos ver como ele vai chegar até o final. Só falo uma coisa: a alegria de botafoguense dura pouco. Não, eu vou ser. Cara, vocês são ridículos de sempre. Vocês são ridículos, mano. Vocês, em vez de ficarem felizes com o desempenho do Botafogo por representar o Rio, estão fazendo piada com o Botafogo. O Botafogo ele não é elefante, não, cara. O Botafogo é um urso, e o urso sobe em árvore. Ih, rapaz, olha aí. Tá sem som, Cote. Você tá sem som. Não, tô te ouvindo. Ainda bem, não bota o som pro Cote, não. Continua, Fabiano. Então, porque a verdade é que, se a gente falar do Campeonato Brasileiro, essa coisa de ficar falando, porque o ano passado era isso, era aquilo outro. Rapaz, se a gente pegar os exemplos passados, as coisas não estão boas para os times cariocas. Porque eu estava vendo os últimos campeonatos, foram assim, né? Teve um que o Flamengo assumiu logo a liderança, né? E depois caiu, foi em 2020, se eu não me engano. Ele ficou em primeiro 2 rodadas, depois caiu, aí no final conseguiu resgatar e acabou sendo campeão. Mas, Fabiano, mas para o Botafogo, há quanto tempo o Botafogo não está numa situação como está hoje? Há quanto tempo o Botafogo não desfruta de tantas rodadas assim? Pô, mas ele fez uma boa Série B, pô, o Botafogo. O Botafogo... Não, mas ele ano passado fez a Série A. Mas não foi processo. Mas não foi com esse técnico, não. Não foi com esse técnico, não. Não, mas na Série A do ano passado, sim. E com esse técnico... veio caminhando. O técnico e foi o processo, como o Marquinhos falou. E beliscaram a Sul-Americana. E esse ano eu acho que a praia do Botafogo é beliscar uma Libertadores. Eu acho que ele vai ser campeão da Sul-Americana, cara. Olha, eu não digo... Mas essa ainda, né? Tem essa processo, tá na trilha. Eu não digo isso, porque, para mim, eu acho que o melhor time do Brasil, no momento, é o Palmeiras.
E o Palmeiras é o time mais coeso. Ele sempre está ali. Ele mantém aquele padrão. Ele perde uma, mas ganha 3, 4, 5. Cara, agora, o Palmeiras está 119 partidas. Em 119 partidas, acho que perdeu uma coisa assim. Então, cara. É isso, cara. É o melhor time do Brasil, se você analisar. O Flamengo é um timaço. No elenco, no papel, é um dos melhores do Brasil. Só que está caindo. Está caindo pra caramba. Daqui a pouco vai, ganha. Daqui a pouco cai de novo. O Fluminense agora disparou. Agora está caindo de novo. É normal isso. Há muito tempo que o Fluminense não ganha. Só que o Palmeiras não. O Palmeiras mantém. É o único time desses aí que mantém. É impressionante, cara, o que aquele técnico faz. Bom, não vou botar aqui não esse cara, não, o Eduardo Gustavo aqui. Eduardo. Esse cara, o cara tem que saber chegar, né? Deixa ele aí. Ele falou que a gente só fala besteira e falou uma palavra que a gente não costuma falar aqui. Então não vou botar ele, não. Mas, de qualquer forma, Eduardo, obrigado pela audiência aí, continua com a gente. Acho que você vai gostar até o final, hein? Bom, vamos falar de Fla-Flu, então, para terminar. Olha lá, ele apareceu, né? Ih, rapaz, olha lá, ele tá nervoso mesmo, cara. Deixa eu falar. Cote, mais um Fla-Flu que eu não aguento mais, só ver Fla-Flu nesse negócio, um negócio chato. Eu nem sei como é que tá a média disso dos últimos jogos. Como é que tá, hein, de vitórias, Fla-Flu? Eu não sei, sabe? Eu não lembro. O Fluminense não perde pro Flamengo, né? Para. Perdeu na final do campeonato. Perdeu antes. Peraí, perdeu na final do campeonato? O Fluminense foi o campeão. Perdeu o primeiro jogo. Mas, porra, perdeu uma partida de 180 minutos, o Fluminense ganhou a partida. Perdeu. Meu Deus. E teve uma derrota também no ano passado. Eu estou sem força para retrucar ele, realmente. Bom, é o seguinte, Dodô, você tá dodói, né, Dodô? Vamos tomar um remedinho aí. É o seguinte, quinta-feira, vamos cruzar os bigodes aí, Fla-Flu novamente. Primeiro jogo 0-0, Flamengo jogando com um jogador a mais no segundo tempo quase inteiro, né? Não conseguiu fazer um golzinho no Fluminense. Eu estou confiante, cara, na vitória do Fluminense aí contra o Flamengo e passar de fase na Copa do Brasil, colocar mais um din-din nos cofres. E vamos que vamos. Vamos nessa que é quinta-feira. O Flamengo, na verdade, ele está com uma possibilidade assim bacana, né? Porque se ele ganhar do Fluminense, se ganhar não, né? Vai ter que ganhar para passar de qualquer jeito. Até porque tem pênalti, né? Se empatar, vai para os pênaltis. Né? Vai ser 1-0, gol do Flamengo no final, só para eles provarem do remédio deles. Eles vão lá, ficam massacrando o Flamengo, aí o Flamengo vai lá numa cabeçada, num escanteio qualquer. Léo Pereira machucado. Vai traçar uma linha, né, para ver se estava impedido. Como é o critério de empate, né, agora na Copa do Brasil, nessa fase? É a mesma coisa. Não tem gol fora nem nada, né? Empatou, vai para os pênaltis. Número de gols. Se for 0-0, se for 0-0 de novo, é pênalti. Se for 1-1, é pênalti. Se tivesse sido 1-0 para o Flamengo, se for 1-0 para o Fluminense, é pênalti, entendeu? A Luciana, deixa eu ler aqui a Luciana, que é um texto enorme, né? Botafogo está colhendo frutos de ter mantido um técnico criticado, diferente do Flamengo, que troca de técnico toda hora, ficando à mercê do mimimi e panelinha dos jogadores, alguns velhos, sem vontade e visivelmente fora de forma. E ela é flamenguista. Valeu, Luciana. A verdade é você ver, né, a diferença de nível de comentário, né? Falou Ela bonito, falou uma coisa certa. Tá certo. Chegou aqui, participou. Aí o cara chega aqui e fala palavrão, não respeita ninguém. Tem criança aí. Deixa ele dar audiência. Não pode dar audiência para um cara desse, pô. Ele tem que beijar a namorada dele. Vai namorar. Eu não tenho como banir ele aqui. Eu já tinha ido para aquela. Deixa ele aí. Vamos conversar com a Zabelê agora, que a gente já falou. Manter o nível, né? Manter a educação. Porém, contudo, todavia, eu quero saber, Zabelê, a gente vai falar com você, mas eu quero que você fale. Tem Fla-Flu, quinta-feira, 8h. Quem ganhar, passa para a fase seguinte da Copa do Brasil. Placar para Fla-Flu, Zabelê. Tá gravando, Zabelê hein? Tem cara de 2-0. Hã?
Para quem? 2-0. 2-0. Gol Vamos de lá, Ganso Dudu. e Cano, não é isso? Aí já não sei. Aí já. Marcinho, já me ajude aí. Eu vou te ajudar. Ganso e Cano jogam no Fluminense. Tem um cabeção ele. Fala aí. Gente, Fala por aí, Dudu. aqui só se fala em uma coisa. Eu estou me atualizando com vocês, que estão me dando uma aula. E eu estou adorando isso. Mas por aqui só se fala na questão do racismo. Sim. Né? Só E a tem gente- isso na imprensa. É uma coisa assim, impressionante. Ô, A gente Zabelê, fez deixa um- eu te fazer uma pergunta. Você está em Nova York, não é isso? Sim. Como é que foi a repercussão aí nos Estados Unidos desse caso do Vinícius Júnior lá na Espanha? Foi muito comentado. Só se fala nisso, as pessoas só falam isso, todo mundo acha um absurdo, saiu toda hora na imprensa, e realmente é, né? Aqui tem muita manifestação, né, o tempo todo nas ruas, por tudo, né? As pessoas, você está andando, e aí tem, no Manhattan, em todos os bairros, tem alguém sempre se manifestando, principalmente com essa questão do racismo, né, que aqui existe também muito, a gente sabe disso. Sim. E isso repercutiu no mundo todo. Ele está aí também fazendo um papel que pode mudar muita coisa, né? E, às vezes, as pessoas sofrem para poder libertar, né, as outras pessoas que estão ali sofrendo. Mas eu acho que a gente tem que terminar com isso, não tem cabimento mais, não faz sentido mais existir esse tipo de situação, né? E isso aconteceu também com o Seu Jorge, né? Vocês lembram? Sim, Teve uma foi. questão com ele no show, né? Acho que foi em Portugal, não foi isso? Ó, o Marquinho pode falar melhor, que o Marquinho é irmão do Seu Jorge, né? Foi no Sul. Foi no Sul. Foi no Sul. Foi no Sul, mas foi só no Sul ou teve algum outro local também? Olha, o que mais repercutiu foi no Sul. Inclusive, eu estava com Curitiba, ele. né? Com ele mesmo. Ele falou para mim que foi no Sul. E ele mesmo falou que, cara, que não acredita que seja a maioria das pessoas. Ele acredita que seja uma minoria. Mas mesmo assim, cara, é lamentável isso. É uma parada que Não tem cabimento, não tem cabimento. não há. Em pleno século XXI, ter uma coisa assim, sacou? E eu vou te falar, eu fui para... Agora, entrando nesse caso, em 2005, eu fui para a Espanha fazer um cruzeiro lá, que eu fui tocar no cruzeiro, e, tipo assim, a base era na Espanha. E lá, cara, você vê que eles não gostam de latino. Eu que sou branco, sofri preconceito lá. Eu fui numa loja de música para experimentar um instrumento. Eu fui tocar, o cara falou, não, tu não pode tocar. Tudo bem, não pode tocar. Mas aí os outros estavam tocando. Eu falei, pô, mas por que eu não posso tocar? Ele falou assim, você não pode tocar. Eita. Não tem porquê. É complicado, né? Porque parece que as pessoas estão regredindo, algumas pessoas estão regredindo num momento que não cabe mais isso, né? Você vê que a Giovana, né, também com os filhos, lembra? Do Bruno, né? Atriz e tal. Eu acho que foi na Europa que ela sofreu com as crianças. É uma coisa horrorosa, ela até teve aí uma repercussão grande, né, em várias entrevistas, e eu acho que isso tem que terminar, tem que ter alguma forma de impor isso como um fim, sabe, tem que ter um fim, isso não dá mais, não cabe mais no mundo esse tipo de situação. E é que nem, por exemplo, a questão do sexual harassment, né, que tem hoje em dia nos Estados Unidos, as pessoas têm uma lei maior, né, vocês devem estar sabendo disso, que virou. Agora tem vários processos e vários atores e atrizes são processados porque tem aquela coisa do apelo sexual em cima das mulheres. Então, as mulheres hoje em dia têm um posicionamento mais forte perante a isso, podem se defender, né? E não só mulher, homem também, mas acaba que tem mais em mulher essa questão toda. Então, assim, eu acho que os olhos têm que ser mais focados para uma solução, talvez um pouco mais radical, entendeu? Onde as pessoas possam parar, que exista um limite em cima do ser humano, porque é aquele negócio que você falou aí do Seu Jorge, eram poucas pessoas, mas aquelas poucas pessoas fizeram um barulho enorme. Então, por que isso também, sabe? Não pode dar vazão a isso, não pode dar visão a isso, e isso tem que terminar. Então,
É muito triste, né? Muito triste para a música, muito triste para o futebol, muito triste para a humanidade ter que passar por uma situação dessa. E eu acho que isso está muito enraizado também, sabe, na nossa cultura. Então, tem que vir ali de uma educação, desde cedo, desde criança, uma coisa que tem que ser mudada dentro da educação do mundo, brasileira, sim, muito, mas do mundo em geral. Maravilha. Eu fico imaginando. A verdade é que Mas eu acho que terminar o negócio, acabar, é muito complicado. Eu não sei se vai. Mas eu já vou te falar está uma mudando, coisa. o Fabiano. Mas o posicionamento de algumas pessoas, como o próprio Vinícius, que ele se posicionou. Ninguém falou, Exatamente. ninguém orientou, assim, a imprensa não orientou, faz isso ou faz aquilo. Ele fez aquilo que é o que está no coração dele em relação a tudo que ele sofre. Porque ele sentiu, ele não aguenta mais. Ele não está aguentando mais. Exatamente, aquele jogo lá, que esse último que deu que falar, que ele foi e enfrentou a torcida, e depois teve aquele caso lá dele ser expulso e o outro não, que foi um outro absurdo também. A gente não entendeu o que aconteceu, por que os árbitros lá do VAR fizeram isso também. Não, você sabe o que aconteceu ali, Fabiano? Não, Fabiano, vou falar só uma questão aqui. Está acontecendo, desculpa interrompê-los, mas está acontecendo aquele probleminha que aconteceu aqui, que a voz de vocês começou a ficar uma voz robótica. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, por enquanto vocês estão aí, porque não tá, de repente virou um robô. Então faça isso. Agora voltou. Melhorou? Então, ficou com medo. Melhorou. Fabinho. Mas, Fabiano, o que aconteceu lá? O que aconteceu lá foi o cara de vídeo foi mandado embora, foi excluído, porque na hora de passar para o juiz não teve culpa nenhuma. Na hora de passar as informações no VAR, lá para o juiz, o cara só mostrou o Vinícius Júnior empurrando, né? Dando um tapa, meio que empurrando o rosto do cara. Não mostrou que antes o cara estava dando um mata-leão nele. Não, mas porque ele fez isso também, a gente não sabe, exatamente. Esse é o contexto. Mas é uma história triste, ao mesmo tempo, eu fico feliz de participar desse momento, né, que a gente está vivendo. Pode ser que não seja uma virada, né? Tomara que seja, eu espero que seja. Tomara que seja. Eu acho que existem muitas revoluções que são feitas assim, né? Exatamente. É uma possibilidade que a gente tem que estar apoiando. Exato. Isso aí incomoda muito. A questão da homofobia, né? Volta e meia tem gente aí, né? Eu não sei se foi ontem que eu li um casal que teve um problema sério, foram espancados. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Como assim? Entendeu? Então são coisas que não cabem mais no mundo que a gente vive. Deixa o Marquinhos falar. Fala, Marquinhos. Isso que é exatamente é o que eu ia comentar. Essa intolerância, né, o mais grave disso tudo, por exemplo, essa questão do Vinícius Júnior, eu acho que teve um lado bom, porque por ele ter se manifestado e a grita foi tão grande, porque isso estava ficando normal, principalmente na Espanha, estava ficando normal essas atitudes de racismo, né? Só que essa intolerância é tão preocupante porque, além disso, tem o problema da homofobia, tem o problema da violência contra a mulher, que a gente tem escutado falar muito, então é uma coisa que cresce em pleno século XXI. E outra coisa gravíssima, essa questão de atentados contra crianças em escola. Esse negócio aí, descobriram sites onde as pessoas se comunicam, cara. Então, é uma coisa que é incabível para os tempos de hoje, né? Então, uma coisa puxa a outra. A questão do racismo, está melhorando aqui. Só que tem que tomar cuidado que a intolerância é muito grande. Uma coisa puxa a outra. As pessoas têm que tolerar, têm que se segurar, né? As pessoas têm que viver melhor, pô. Fala, mas essa coisa do Vinícius Júnior aconteceu... Peraí, porque... O Marquinhos está na fila. Marquinhos está na fila, fala. Então, cara, eu estava falando aqui, o seguinte, cara. Essa coisa da felicidade da pessoa, o Vinícius Júnior é um negro latino que venceu na vida, vencedor. Isso incomoda muita gente. Esses caras, principalmente. E a gente está vivendo, assim, pelo menos um momento que a gente vê que, tipo, muito discurso de ódio, as pessoas estão odiando. Exemplo, você, o Bote é Fluminense, eu sou Vasco. Cara, eu não tenho direito de odiar ele, nem ele me odiar, sacou? Então, isso aí a gente tem que ter um processo de educação para que as pessoas começam a respeitar as outras
com relação ao seu gosto, à sua forma, se ela é gay, se ela é o que ela quiser fazer da vida dela, cara. E essa coisa aí, eu acho que é tipo assim, é educação, saca? Eu acho que a gente tem que ter educação. Porque no Japão, se você vê, cara, é uma coisa assim, surreal. Tipo assim, eu estava no trem com a banda, na época que eu fui com a Rita, a gente estava no trem, o guitarrista estava falando alto, aí chegou um segurança para ele, com maior educação, e falou assim, você poderia ir para o vagão da frente porque você está falando muito alto e está incomodando uma pessoa que está ali. Olha só, cara. Olha só como é que era. Tá entendendo? Educação, cultura, isso já aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos também, que eu tenho uma risada muito alta. E aí, já aconteceu, e eu acho ótimo. Eu falo, gente, a gente tem que respeitar as outras pessoas, o espaço do outro, saber até onde a gente, né, vai, né, para a gente poder entender que cada um é um. Desculpa te interromper, mas essa questão aí que você falou, também tem a questão religiosa, né, da intolerância, que também está dentro desse pacote de intolerâncias. Eu, por exemplo, sou filha de uma mãe que é evangélica, com minhas irmãs evangélicas, e eu não sou evangélica. E eu respeito a escolha delas. Mas eu gosto também de ser respeitada dentro do que eu acho certo, dentro do que é bom para mim, dentro da minha felicidade. Eu acho que a gente tem que entender isso. Como você falou, incomoda muita gente ele ser negro e tal. Incomoda por quê? Por que incomoda a escolha do outro se não é a sua? Entendeu? Então, eu vivo isso de uma maneira pacífica e pretendo espalhar isso, falo para todas as minhas entrevistas que eu vivo numa família que escolheu, a maioria das pessoas são evangélicas, eu não sou, meus irmãos também não, mas os homens, mas existe todo um respeito mútuo pela escolha dos outros. Então, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser, né, dentro de casa, uma educação de entender o espaço do outro. Maravilha. Isabelle, então vamos aproveitar agora que você está aqui, né? Depois desse tempo que a gente quase não tentou e não conseguiu, e é uma alegria estar com você. Isabelle, tem música nova, tem um projeto novo. Conta pra gente um pouquinho disso agora, que a sua mãe está envolvida também. Inclusive, a música vocês lançaram no Dia das Mães, não foi? Essa última Aue com você. Fala um pouquinho sobre esse projeto, Isabelle. Então, depois do meu primeiro disco solo, né, a gente teve aí um breakzinho, eu tive outros projetos também que eu fiz, e aí eu comecei a fazer um novo projeto que se chama Aue, e é uma reverência, eu fui até muito audaciosa, eu ia fazer isso só em 2025, mas aí acabei conhecendo um produtor, que é muito amigo do meu pai, o Wagner Fulco, que mora na Flórida. E aí, conversando com o Wagner, eu senti que era um momento importante, bacana, para estar fazendo uma reverência aos meus pais. Então, eu fiz um projeto que se chama Aue. A gente começou a gravar em 2019, final de 2019 para 2020. Aí entrou a pandemia. Olha que maravilha, meio do projeto, Helena. E o projeto com gravações internacionais, ou seja, não podia viajar, com gravação de várias pessoas no mundo todo. Eu falei, meu Deus do céu, isso vai ser agora eu vou ter que ter muito foco e conseguir realizar isso, porque ninguém estava entendendo o que ia acontecer. Então, eu estou contando isso porque veio num momento que foi um desafio na minha vida, assim, fazer esse disco em meio à pandemia, sabe? Eu olho para ele e falo, realmente eu consegui. Então, eu convidei várias pessoas para estarem comigo dentro desse projeto, porque os meus pais, eles, né, marcaram a vida de muitas pessoas com as músicas, com o sucesso. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né, Fabiano? Então, é muito difícil, assim, para mim foi muito difícil, dentro de um projeto, escolher, por exemplo, eles com 40 anos de carreira, eu escolher 10 músicas. Imagina o desafio. Como é que eu vou escolher 10 músicas? Eu cresci a minha faculdade pelos meus pais. São os Novos Baianos, Baby, Pepeu, a Tropicália, Mutantes. Eu sou cria desse tempo, né? Então, a Cor do Som, Dade, né? Mu, Armandinho. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande de tomar a frente e fazer isso, né? Então, eu precisei da ajuda do produtor, que foi o Wagner, que me ajudou muito. E aí, falei, não, eu vou fazer, talvez, quem sabe,
quebrar esse projeto e fazer ele em outras fases também, repeti-lo, né? O AUE 1, 2, 3, por aí vai. Então, eu vou escolher agora 10 faixas. Escolhi algumas faixas, convidei umas pessoas que eu sei que são muito importantes também para os meus pais, como Carlinhos Brown, que foi uma pessoa maravilhosa que eu convidei para cantar Preta Pretinha comigo. Dade, eu convidei para cantar Menino Deus. Ney Matogrosso para cantar masculino e feminino. Até o Casagrande faz uma narração numa música chamada Toda Donzela, onde ele faz uma brincadeira com futebol, falando dos Novos Baianos, Abelê que chuta para Moraes, que chuta para Pepeu, que chuta para não sei o quê, e é gol! Então o disco tem, assim, muita coisa legal, muita gente boa participando, e tem, claro, os meus pais, né? Então tem 2 faixas, uma que eu convidei meu pai, onde eu fiz um mashup de Eu Também Quero Beijar, e A Lua e o Mar, que eu lancei ano passado, e a outra é um AUE com Você e Menino do Rio, que é um mashup que seria um pupurri, mas a gente colocou esse nome de mashup porque tem um outro tipo de arranjo também. Então, eu acabei de lançar essa faixa no Dia das Mães, escolhi esse dia especialmente para poder estar fazendo essa homenagem também para minha mãe. Maravilha. Eu vou passar para os outros perguntarem, mas eu quero te fazer uma pergunta, até porque você falou de tantos nomes, Novos Baianos, você falou o Dade, que inclusive também estava lá no Novos Baianos também, mas se eu estou tentando puxar aqui na minha cabeça, você é a única dos Novos Baianos que canta, né? Porque tem o Davi, tá? Que toca, o Pedro. Tô falando da geração seguinte, né? Da galera dos outros também. Que canta, eu acho que só tem você, né? Não, Isabelle? Você acho que as irmãs dela. Não, mas elas não estão. Como ela falou, elas não estão no projeto de cantar. Que eu tô falando. A música brasileira hoje é só a Isabelle. Você é fruto, você é o grãozinho que ficou dos Novos Baianos, não? Ou tem mais? Ou estou enganado? Não, eu acho que as meninas escolheram um caminho que eu respeito muito. A gente teve um trabalho muito bonito com o SNZ, que você acompanhou, tocou bastante, né? Nos assistiu. Foram 10 anos juntas, numa carreira de sucesso com a Warner Music. E depois, cada uma seguiu o seu caminho. Eu segui pelo caminho da estrada dos meus pais também, né? Da música secular, né? Que a gente fala, que é MPB, que é o pop, que é o alternativo. Fiz um primeiro disco que foi muito bem falado no mundo todo, que foi produzido pelo Domênico Lancelotti e o Moreno Veloso, filho do Caetano, um disco com uma MPB alternativa, que eu fui parar nas críticas até do Japão, e segui minha carreira, e toda essa carreira. E elas estão no lado evangélico, né? Seguindo a carreira religiosa, que eu acho que é uma escolha que faz feliz, né, o coração delas. Então, eu acho que dessa geração, das mulheres, eu sou a única, né, sendo filha dos Novos Baianos, que estou na ativa, né, seguindo o mesmo caminho que eles. Os meninos são músicos, todos 2 cantam, Davi e Pedro cantam muito bem, mas como mulher, eu estou sendo a representante. Isso que eu ia falar, porque o Davi e o Pedro também cantam. Cantam. São diferentes aspectos, né, mas eu represento com certeza o lado feminino e sendo filha deles, e é uma delícia, né? Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade grande, é muito gratificante, né? Você poder perpetuar, né? E reverenciar e para outras gerações, né? Porque eu sou de outra geração e algumas vezes me incomoda muito, porque eu sou uma pessoa que contesto bastante, quando eu vejo outras gerações perdendo a memória, sabe, da Tropicália, dos Novos Baianos, de Mutantes, de Ney, Mato Grosso, e tudo isso. Eu falo, pelo amor de Deus, nós, como nova geração e como filhos, estou falando de todos os filhos, né, que carregam esse berço, como eu acho que a gente tem essa responsabilidade dentro do nosso Brasil, né, e no mundo, óbvio, mas principalmente pela nossa cultura brasileira, que tem que ser lembrada sempre, né? A gente tem que deixar isso muito claro para as outras gerações, o que eles fizeram, né? Moraes, por exemplo, né, que é um rei, né, e o rei do carnaval, e com todo o seu sucesso. Então, é muita história, né, gente? Muita história. Fala, Cote. Deixa o Cote falar, Marta, depois é tu. Eu vou mudar um pouquinho, porque assim, eu sou muito fã da sua família, Isabelle. Até porque guitarrista que não é fã do Pepeu não conhece nada do instrumento, né?
Então, eu sou muito fã do Pepeu, sou muito fã da Baby. E eu sempre tive muita curiosidade, cara, assim, de saber... Porque, sabe quando você é fã? É uma coisa de fã, né? O Pepeu é um ídolo e a gente quer sempre saber como é que era no meio, a família, como é que são essas coisas. E uma vez fiz um show com a Preta, com o Lorde K, lá em São Paulo, e conversando com ela, ela falou, poxa, contando coisas da vida dela, da infância, ela falou, não, porque quando eu era pequena, meu pai ia me buscar na escola com aquele cabelo pintado de rosa, era uma loucura, mó mico e não sei o que lá. Aí eu fico imaginando, como é que era vocês na escola? Eu imagino que vocês, suas irmãs e irmãos, estudavam na mesma escola e tal. Como é que era, assim, a Baby e o Pepeu, de repente, indo pegar vocês na escola? Como é que era? Causava o frisson? Eu tenho curiosidade em saber dessas coisas, como era. Devia ser uma alegria total, né? Nossa, olha, eu vou falar isso para você porque é uma história longa, inclusive tem Preta Gil e todo mundo, e Moreno envolvido. Mas antes, eu queria só falar uma coisa antes que eu me esqueça. Eu queria mandar um beijo para Evandro Mesquita, que tocou uma gaita maravilhosa em Deusa do Amor, e a gente falou dele já hoje. Eu não posso deixar de falar que ele também participou dessa homenagem no Projeto Away. Mas, lembrando dessa situação toda com os meus pais, eu morria de vergonha. Eu não queria que os meus pais me levassem na escola. Os dois tinham o cabelo colorido demais, 2 periquitos, aquela coisa toda colorida. E aí eu pedi, pelo amor de Deus, para me deixar na esquina. Então eu ia de ônibus junto com meus amigos da escola, porque era um fuzuê, aquela parava a escola, a gente se sentia mal. Eu chegava na escola, todo mundo queria saber se a minha casa era Disneylândia, o que tinha, se tinha parque de diversão. Achava que a gente vivia num... Achava que, vem cá, mas eles foram barrados de verdade. Era uma coisa muito interessante, porque as pessoas não têm muita noção, né? O artista, as pessoas ficam com aquela visão do inatingível, né? Parece que vira uma questão, uma figura platônica, aonde o outro olha e fala, eu acho que ele não é de verdade, né? Então, eu vivi muito isso durante a minha infância, a minha adolescência, com os meus pais, e fui entendendo aos poucos, né? E era diferente para as pessoas. Eles muito um sucesso absurdo. E agora, eu tive a sorte de estudar numa escola, que era o Senador Correia, não sei se vocês ouviram falar, que era uma escola muito cabeça, muito interessante. No Rio? Oi? Rio? Não ouvi. A escola é no Rio? Isso, no Rio, ali na Praça São Salvador. Eu sei qual é. A escola Senador Correia era uma escola meio alternativa. A gente tinha sarau, a gente tinha aula de poesia, a gente tinha aula de música, até o Márcio Trigo, que é um dos diretores também da Globo, dava aula para a gente de música na época. Então, a gente tinha uma coisa muito interessante de poder se expressar como artista desde criança. E Moreno estudou lá, Gabriel Pensador estudou lá. Olha, uma gama de filhos de artistas, eles estudaram lá porque era a forma também dos pais colocarem a gente ali para botar para fora, porque a gente vivia num mundo muito artístico, com muita informação. Então, isso foi muito bacana, porque me ajudou muito a formar a minha personalidade como artista e existir, né? Porque quando você vive num mundo com muita informação musical, às vezes você fica ali, peraí, quem eu sou, né? Então, ali eu consegui ter a minha voz. E na hora do almoço, na hora do jantar, era presente o violão? O Pepeu sentava com o violão? Era cantoria? Como é que era, Zabeli? No jantar, meu pai sempre foi muito engraçado, né? Meu pai era aquele cara que ia para a cozinha fazer bolo e as crianças iam todas juntas, ele gostava de fazer brincadeira, baderna, e a gente sempre correndo atrás dele, brincando com ele e tal. E ele tinha um estúdio que era um anexo, que ficava atrás da nossa casa. Então, a gente chegava da escola meio-dia, ninguém queria nem almoçar, queria correr para o estúdio do papai, para ficar lá com o papai o dia inteiro, ouvindo o papai tocar música e a gente mexendo nos instrumentos, e ele nunca foi aquele... Tem muitos pais que são assim, né? Tipo, você está trabalhando, peraí, que é meu momento de trabalho. Criança não fica, sabe aquela coisa? Criança não fica? Que está atrapalhando. Meus pais nunca foram assim, tipo assim, talvez pelo estilo também de carreira, né, e de profissão,
se a gente não fizesse parte do universo deles, a gente não ia ter a presença deles, porque eles estavam sempre viajando. Então, eles colocavam a gente dentro do cotidiano. Então, ele estava gravando, ele deixava a gente assistir ele gravar. Ele acabava a música, ele falava, olha, vamos fazer uma música. E aí a gente falava, como assim fazer uma música? Vou ensinar aqui a vocês a fazerem a música. Aí pegava o violão, e aí nessa, a gente fez o coro de Barrado na Disneylândia. Lembra dessa música, Fabiano? Pô, claro que lembro, pô. Somos nós, são os filhos todos cantando. Porque eles tratavam a música como uma terapia também, sabe? Familiar, para a gente aprender de uma forma de brincadeira. Então, aí eu participei do clipe de Masculino e Feminino, participei do clipe de Barrados na Disneylândia, tem aí um monte de clipe com todos os filhos, porque a gente estava o tempo todo junto e misturado, sabe? E isso eu sempre achei muito legal, porque não criou uma distância dos nossos pais. Isso ia ser muito complicado com a vida de artista, né? Que está sempre viajando. Então era muito... Agora, a pergunta que não quer calar, Zabelê. O bolo era bom? O bolo era bom? O bolo era tão bom, mas tão bom, você não tem noção, que todo mundo virou boleiro. Vamos trazer o Pepeu Gomes aqui, vamos fazer o Masterchef com o Pepeu Gomes aqui, ô Fabiano. Não, é sério. É sério, ele fazia calda, ele comprava aquelas injeções de bolo para botar dentro do bolo, aí tinha uma calda, 2 caldas, era uma coisa de... Ele gostava de cozinhar. Gosta ainda, mas ele era mais ativo, né? Ele fazia muqueca, ele fazia bolo, e a gente adorava, porque era o nosso tempo juntos, né? Meu pai é muito brincalhão ainda, mas a gente teve um tempo muito bom com ele nisso, e eu acho que ele apresentou a música pra gente de uma forma muito legal, e a gente tinha muita festa, né? De aniversário e tal, muitos filhos, somos 6, então, da parte dos meus pais, né? Então, tava sempre... turma grande, como a Cor do Som, aí chegava numa festa, era todo mundo músico, então depois canta parabéns, não sei o quê? Vai ter música. Então vira aquela coisa de violão e tal. Então a gente cresceu o tempo todo na música. Eu tenho uma foto, disparei aqui, né? Eu tenho uma foto minha que sou eu de fralda, na frente, brincando, como se fosse um playground, na frente da bateria do meu tio Jorginho, que eu falo, nossa, como assim? Era o meu playground, né? Que delícia, hein, gente? Que delícia. Fala aí, Marcos. E ainda tem essa questão, né? Além dos irmãos, todo mundo tocar, o Pedro ser um excelente guitarrista, tá? Ainda tem o Jorginho Batera, que é tio, e o Didi baixista. E o André. Jorginho Gomes. E tem um lance interessante, você falou sobre os cabelos coloridos, Scott. Essa história do Barrados na Disneylândia é verídica. O Pepeu e a Baby não entraram lá porque eles iam chamar mais atenção do que o Mickey, não é isso? Exatamente. Tinha uma lei, né, nos Estados Unidos, antigamente, essa lei foi barrada, que eles foram em turnê, eles estavam viajando em turnê, e aí foi a banda toda para pegar um dia off, foram para Disney, só que todo mundo com cabelo colorido, aquele cabelo, né, bem discreto, e aí o segurança chegou e falou, olha, vocês vão ter que se retirar. Aí minha mãe, como assim? A gente vai ter que se retirar? Não, porque vocês estão chamando mais atenção do que o Mickey, do que a minha, não vai dar. E aí minha mãe ficou revoltada com toda razão, meu avô advogado, ligou para o meu avô para falar o que a gente faz, e aí foi aquela discussão, aquela loucura, mas tiveram que sair, isso era um processo que ia ser desenvolvido depois. Sabe, imagina, era o sonho deles, né? Eles queriam conhecer a Disney, não conseguiram por causa disso, porque foram barrados. E aí depois criaram uma música que virou hit. A Baby, a sua mãe, no primeiro Rock in Rio, ela cantou grávida. Ela estava grávida de você, não? Não, ela estava grávida do Pitito, do Criptos. É que ela fez um desenho na barriga, né? Aquele Rock in Rio foi o Rock in Rio histórico, né? Que tiveram todas as bandas de metal, todo mundo. Eu assisti esse Rock in Rio na coxia, porque era proibido, né? O juizado de menores não deixava. Então, eu tinha que assistir escondido. A gente teve que fazer isso muito, porque a gente acompanhava nossos pais sempre que a gente podia, né? Claro. Imagina, você quer ir para a escola ou você quer acompanhar o seu pai na turnê?
Para turnê, claro. Né? Ele está falando isso, meu filho já veio aqui 2 vezes perguntando se ele ia para a escola hoje. Eu falei, claro que vai. Ele falou, não, porque hoje tem as abelhas, né, papai? Eu falei, mas vai dar tempo, calma. Que gracinha, que legal, tá vendo? Já tá ali, será que eu vou para a escola mesmo? Mas a escola é muito importante, né? Se ele não for para a escola... Oi? Se ele não for para a escola, você vai ser o ídolo dele, né? Porque... Ele vai querer Hoje em dia tem uma questão bacana, né, para esse tipo de situação, quando você tem pais viajantes, né, que é o meu caso, dos meus irmãos, que a gente sofria muito, né, porque eles saíam em turnê e ficavam um mês fora. Mas, graças a Deus, a gente temos uma família que todo mundo se apoiava, minha avó e tudo mais. Mas hoje em dia você tem opções melhores, até de estudo em casa, né, isso é muito legal, você não precisa se distanciar. Ô, Zabelê, me fala uma coisa, a gente falou de música na família, qual é o seu instrumento, e se é que tem um, além da voz? Eu não toco violão, na realidade, eu nem posso falar que toco, né, com uma família só de guitarristas, né, quer dizer, só não, outros músicos, mas a maioria. Eu arranho, né? Não, Marcinha? Você sabe que eu crio, às vezes, eu tenho uma coisa de criar muitas melodias, eu gosto muito de criar melodia, e vem a inspiração, eu vou lá e pego o violão e começo a procurar o acorde. Mas é mais como uma inspiração para a melodia que vem na minha cabeça. Agora, eu tenho muitos parceiros musicais, e isso me ajuda muito a desenvolver as minhas canções autorais, as minhas composições. Eu acho muito bacana essa questão da divisão. Com o SNZ também, a gente era muito assim, eu, Sara e Nana. A gente fazia as letras e as melodias juntas, e às vezes a gente chamava parceiros e músicos para poder nos ajudar a seguir uma linha, um caminho de harmônico, ou um caminho melódico, que às vezes está dentro da nossa cabeça, que isso acontece muito com o cantor, né? A gente tem um caminho melódico. Eu já tive situações, por exemplo, tem uma música no SNZ que chama Digo Adeus, que a música veio inteira, eu estava no avião, coisa comum, peguei o telefone e gravei tudo, porque veio a música inteira para mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso gravar essa música, e gravei. Aí depois eu só defini melhor o caminho harmônico, né, com o Edi, que é um parceiro musical meu, que eu tenho várias músicas também, Edi Aguirre, e por aí vai, mas eu acho que o meu instrumento é a voz. Zá, aproveitar esse gancho que você deu, eu ia te fazer uma pergunta. Você entrou num assunto que tem tudo a ver com a pergunta que eu vou fazer. Eu não estou te ouvindo. Fala só um pouquinho mais alto, por favor. Então, esse papo agora foi o gancho para a pergunta que eu vou fazer. Está me ouvindo bem? Agora eu estou. Então, o que acontece é o seguinte, esses teus trabalhos que você apresentou solo, né, desde o teu primeiro disco solo para cá, você está mais como intérprete do que como compositora. Certo? Então, a minha pergunta é o seguinte, graças a Deus, né, de ter participado daqueles shows de um disco sensacional, que é o Zum Zum e Pronto, da SNZ, né, foi o último disco do grupo, né? Pô, aquele disco é sensacional, tem uma influência clara, muito clara dos Novos Baianos ali. Inclusive, a gente sentava no estúdio para fazer arranjos de músicas dos Novos Baianos. Pô, tocar no show com o Pepeu e a Baby cantando, eu me senti nos Novos Baianos ali naquele show, muito, muito legal, e a influência e tal. Cara, tem umas composições de vocês lá, tem uma música tua, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi, assim, nessa onda MPB pop, que é As Bicicletas no Arpoador, cara. Eu acho que isso tinha que estourar, uma música sensacional. Então, eu estou pensando em regravar, já me falaram dessa música, ela é muito bonita mesmo. Ela é muito bonita. E a minha pergunta é o seguinte, você tem planos para fazer um projeto autoral com as suas músicas? Que naquele primeiro disco você fez o filho do Davi, que é excelente compositor, o Alberto, que eu nunca tinha escutado música do Alberto, a gente estava fazendo aquela coisa da pré-produção, você me mostrava as músicas antes de gravar. Pô, o Alberto compôs 2 músicas sensacionais ali pro disco, mas tem muitos compositores ali, né, que você peneirou. Aí eu estou falando agora de composições suas. Você tem um projeto para isso? Planos para um projeto desse? Eu tenho. No meu primeiro disco eu tenho composições minhas também, mas eu fiz parceria com o Domênico também, o Rubinho Jacobina, tem música do Rubinho, tem música do Alberto Continentino.
Tem música do André Carvalho, que é o filho do Dade, né? Que é uma música que estourou do meu primeiro álbum, que até eu fiz um remix também, que se chama Prática. E tem composições minhas também com os meninos. Esse último projeto agora, que foi um projeto, como eu falei, de reverência, né, aos meus pais e com grandes sucessos que marcaram a minha vida, a minha história musical. E agora eu estou voltando para o mesmo caminho que eu estava no primeiro, que é fazer um disco também com composições autorais. Já tô nesse processo, né, nesse laboratório, inclusive essa viagem que eu estou fazendo aqui também é para isso, porque eu estou trabalhando em cima das gravações do meu próximo disco e já estou com várias composições legais, mas eu gosto muito de ouvir os novos compositores, de compartilhar. Eu gosto dos dois lados, sabe? Eu gosto de estar fazendo música junto e gosto também de... Às vezes você recebe uma música, como foi, por exemplo, o caso da música do André Carvalho, que é Prática, que é vamos praticar o bem, conectar o corpo. Depois escutem se vocês puderem. Tem uma coisa que, na hora que eu escutei aquela música, eu falei, essa música é para mim. Eu sou isso. Então, você se identifica. Então, é muito gostoso também quando você tem esse tipo, sabe, de sensação de que aquilo faz parte de você. Então, eu tenho escutado vários compositores, tenho feito uma seleção também e tenho separado as minhas músicas próprias para poder estar lançando no meu próximo disco aí que vem, em breve, vocês vão saber, e aí eu volto aqui, né? Maravilha, aí sim. O André, inclusive, estava mais ou menos na época que colocou música também no disco da Marisa, né? Ele é um excelente compositor. Sim, da Gadu também, né? Da Maria Gadu, aquela primeira música dela que estourou. Ô, Márcio, esse disco que você está falando da SNZ, é aquele disco que tem uma guitarrada terrível lá? Para tu ver o trabalho que eu tive, né? O que, Marcinho? O Fabiano está falando aqui que o disco tinha uma guitarrada. Era Davi, Pedro. Aí eu estou falando para ele ver o trabalho que eu tive para tocar no show. Esse disco foi uma loucura, porque nós gravamos no Mega. Lembra do Mega, Fabiano? Lembro, pô. A gente gravou no Mega. E aí, o que aconteceu? Eram 5 guitarristas. A gente resolveu. O Pedro, meu irmão Pedro, ele foi um dos arranjadores das faixas. Foi um disco produzido pelo Paulo Gevô, que produziu todos os discos do SNZ, produzido pelo Paulo Gevô, coproduzido por mim e pela Nana, e com os arranjos do meu irmão. E a gente convidou o André Moraes, guitarrista, sabe quem é? Aquele produtor que fez várias trilhas sonoras, Meu Tio Matou um Cara, vários filmes. E então tinha meu pai, Davi, Pedro, André Moraes. Então, assim, eram 4 guitarristas. Tudo bem, a gente ama guitarra, eu amo guitarra. No vivo tem ouvir um tom de guitarra, estou viciada na guitarra. Mas quando chegou na mixagem, eu sabia se eu chorava ou se eu ficava feliz, porque eram tantos canais de guitarra que a gente não podia liberar. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou liberar esse solo do Pepeu? Meu Deus, como é que eu vou tirar essa guitarra aqui do Davi? Não falei, como é que eu vou baixar isso aqui do André? Foi assim, foi um desafio pra gente. E é um disco para quem gosta de guitarra. Não, mas tá muito legal, arranjo sensacional. Vocês chegaram a fazer uma versão lá em casa, lembra? Com o DJ, foram lá para fazer, eu não lembro qual música, mas teve uma que vocês foram lá em casa para fazer o... Lembro, agora qual é a música, hein? Qual é a música? Tanta música. Eu sei que eles fizeram uma deve ter alguma coisa, depois me manda para poder lembrar, porque eu me lembro que a gente fez assim. O Zum Zum e pronto, infelizmente a gente não conseguiu ainda por questões de direitos, que é uma coisa que o artista sofre muito, né? Essa questão dos direitos autorais e da liberação e tal. A gente tem uma burocracia enorme com isso. E o Zum Zum e pronto, os fãs pedem diariamente para mim, para a gente colocar nas plataformas, mas a gente não conseguiu ainda, porque ele, na época, né, que ele saiu, ainda estava na questão de contratos e tal, que ali não tinha aquela liberação. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque é um disco que muitas músicas ainda podem ser exploradas, como o Márcio falou, inclusive essa Bicicletas no Arpoador é uma música que eu tenho aí guardada para fazer uma regravação. Maravilha. Essa frase que fala, as bicicletas no arpoador, todas passaram e você ficou ali grudado em meu olhar. Eu não estou te ouvindo, Márcio. O quê? Ninguém está ouvindo o Márcio. As bicicletas do arpoador, todas passaram e você ficou ali grudado em meu olhar. Isso é lindo, isso é lindo. Vamos, Márcio aí. Bom, Zé, eu sou portador da notícia triste, né? Então acabou o programa.
Mas está muito gostoso esse papo. Fabiano, posso fazer só uma perguntinha para ela? Então, faça, BA. Então, a gente sabe que a música ela é uma ferramenta que usa para a nossa própria vida, né? Como estilo de vida e tal. Eu queria saber de você o que você espera da música que ela ainda não te deu. Eu espero da música que ela ainda não me deu. É difícil, né? O que a música ainda não te deu, assim? Se você já conquistou tudo, queria saber um isso. Grammy? Bom, a música... Não, eu não falo nem de conquistas assim, eu falo mesmo de pessoal, assim, algo da alma, sabe? Biel, filósofo. Eu não falo de conquistas assim, eu falo mais de coisa pessoal do artista mesmo, sabe? Da alma, da ligação, entendeu? Olha, eu ouvi sua pergunta toda no início e no final virou robótico, mas eu não sei se eu vou responder a tudo que você falou. Fala alguma outra pessoa para ver se melhorou a audição. Oi, tá me ouvindo? Bom, falando sobre essa questão da música, assim, eu acho que a música me deu uma coisa muito, muito bacana. Eu me descobri dentro da música, assim, eu não vivo sem música, e tudo que eu já passei com a música, eu já estou muito satisfeita, assim, eu sou uma pessoa que eu me sinto bem realizada dentro da minha carreira e das coisas que eu fiz, sabe? E o que eu pretendo ainda fazer é passar um pouco mais para as pessoas a minha personalidade musical, porque como eu venho de uma família com muita informação, e todos nós da família também... Eu não estou te ouvindo. Não, você que está falando. É porque deu um só delay. Você que está falando. Você não está ouvindo o que eu estou falando? Estou ouvindo bem. É que deu um delay. Repetiu a sua voz, Abelê. Por isso que você pensou que tinha alguém falando. É um delay que deu aí. Agora, para mim, virou aquela situação, sabe? Tá robótico. Não está dando para entender. Estou querendo que volta a como estava antes, mas de repente ficou assim, não está dando para entender. Mas ficou claro. Agora voltou. Ficou claro. É algum problema, eu acho, aí no sistema, porque estranho. Diga. Não, ficou claro o que você estava falando em relação o que você ainda espera da música, né? Você falou que quer a sua personalidade na música, quer botar, quer apresentar ainda a sua personalidade das composições, acredito. É que as pessoas me conheçam cada vez mais, porque quando você tem uma família com tanta cultura musical e que são pessoas que marcaram, são ícones, né, da nossa música brasileira, e esse berço tudo que eu tenho, você precisa mostrar quem você é o tempo todo, né? As pessoas precisam entender que você faz parte daquele meio, daquele universo, mas você tem a sua personalidade, você tem a sua assinatura. Então, isso é uma coisa que eu venho sempre tentando mostrar para as pessoas, que eu honro da onde eu vim, mas eu sou a Zabelê, eu tenho também a minha assinatura, e isso é importante mostrar através do trabalho. Então, eu acho que esse é uma coisa que me inspira muito, mostrar o que eu tenho de musical dentro de mim, quais são todas as minhas inspirações e o que eu posso passar para as outras pessoas, como cantora, como compositora. Maravilha. Zabelê, muito obrigado, viu, pela sua presença com a gente. Foi muito legal, muito bacana. Uma salva de palmas, senhores, para a Zabelê. Obrigado, viu? Foi muito legal. Obrigada, eu amei. Adoro bater papo. E aqui o que não falta é papo, resenha, né? Aqui só tem resenha, né? Mas hoje até foi tranquilo, Zabelê, porque de vez em quando o pau quebra aqui, aí a gente... Eu imagino. Ele se respeita. A gente briga, mas a gente se ama. Volta e meia deve sair aí né? Tem que ver no grupo do WhatsApp. O quê? Tem que ver no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, que aí o Cote começa a dar chilique lá e tal. Nossa, é só eu. Eu sou o bandido da história agora. É só eu que... Quem é o cão de briga? Quem é o cão de briga? O BA fala, daqui a pouco o Dodô fala também. Olha só. Mas o mais interessante é que isso a gente acha que só acontece com mulher, né? Mas não, né? Os homens eu acho que são até pior. Zé, o Cote é o mais brigão, mas em compensação é o cara do churrasco, é o cara do churrasco. É o cara do churrasco. O importante é que no final todo mundo se entende, né? Todo mundo entra em harmonia. Lá no churrascote.
O Márcio, ele sabe cativar o cara do churrasco, porque ele vem na minha casa, Zabeli, ele espera tomar cerveja e ele traz uma caneca de presente para mim e uma outra para ele. Ele fala, eu tô te dando 2 canecas, uma é para você e a outra é para mim, para quando eu vier beber aqui. Tá guardadinha a canequinha dele. Então ele deixa a caneca da cerveja guardada na sua casa? Na minha casa. Ele me dá de presente, mas ele diz que é dele. Ô, Zabeli, a gente vai encerrar hoje o nosso papo aqui com um clipe, né? Um Aue, você e Baby, sensacionais nesse clipe. A gente vai ver. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. E volte sempre, volte logo, né? Para você ter pra poder participar desse momento aqui, que é muito legal pra gente. Primeiro que é uma menina, né? Que aqui só tem um feio. Aí quando vê uma mulher bonita, o negócio muda, né? Tal, dá um frescor, né? Isso é muito bom. E a gente agradece mais uma vez a sua presença. Obrigado. Eu queria agradecer também a todos vocês pela recepção calorosa, pela diversão, me diverti. Adorei o papo de todo mundo. Estou aqui me atualizando com tudo que vocês falaram. E queria falar para a galera para eles curtirem, né, esse último single, escutarem, me seguirem em todas as redes sociais e verem que foi realmente uma homenagem. São 2 músicas que fizeram parte de uma geração muito forte, que é um Aue com você e Menino do Rio, e que eu traduzi para um arranjo um pouco mais moderno, para quem não conhece, poder conhecer dessa geração que está aí, atual. Obrigada pelo convite, vou voltar com certeza. Com certeza. Eu queria te agradecer a presença e dizer que, pô, estava morrendo de saudade. Se você não conseguisse vir hoje, eu ia comprar uma passagem para Nova York. Assistir meu show aqui. Valeu, Zá, prazerzaço.